A voz que inova é ON. Hoje no Voz ON 360 temos a honra de receber Ismael, sócio fundador da URH, e vamos debater um assunto bem importante que hoje dentro do Grupo Voiser fez todo sentido, fez a diferença estarmos com a IU aqui como parceira, falando sobre a educação corporativa, né, dentro das organizações. Seja bem-vindo, Ismael. Temos também a Flávia, nossa coordenadora do DHO. Seja bem-vinda, Flávia. Obrigado, Sandro. Prazer estar aqui. Isso é um papo muito bom, tenho certeza. Legal. Então, vamos falar um pouquinho então sobre a URH. Pode falar para nós, apresentar aí então a nossa parceira. Sandro, a URH é uma tecnologia para a área de gestão de pessoas, né? A gente brinca que nós trabalhamos em todo o ecossistema de gestão de pessoas. Normalmente, uma empresa ela tem um CRM para cuidar do processo comercial, tem lá um software para cuidar do fluxo de caixa, tem um processo, uma tecnologia para cuidar muitas vezes a logística, e o principal ativo da empresa, que são as pessoas, normalmente a empresa não tem nenhuma tecnologia. E a URH entra aí, que é uma tecnologia para gerenciar pessoas, para medir o desempenho dessas pessoas e gerenciar como que elas podem performar melhor. É uma tecnologia que trabalha com educação corporativa, pesquisa de clima, avaliação de desempenho, PDI, sistema de feedback, um processo 360, para realmente fazer com que o colaborador possa performar mais, trazer mais resultados para a empresa. E por fim, a gente também tem uma tecnologia para recrutamento e seleção, que é para que as empresas possam contratar melhor. E aí entra no fluxo, né? Contrata bem, qualifica legal, desenvolve bem as pessoas, avalia quem está dando certo, quem está dando errado, aqueles pontos de melhoria, e aí, consequentemente, com todo esse processo, o colaborador começa a trazer mais resultado para a organização, que a gente sabe que é exatamente isso que os empreendedores buscam, né? Colaboradores que estejam performando bem. Exatamente, hoje a alma do negócio são as pessoas, né? Exatamente. São pessoas, a gente tem que estar aí prontos para contratar certo, desenvolver, produzir eficiência. Hoje no Brasil a gente tem muito disso, né? O desafio de ter que estar trabalhando sempre com a corda bem justa, né? Tensionada, então muito importante a gente ter bons profissionais sendo contratados, né, sendo desenvolvidos dentro da cultura da organização, né, e mantendo eles. Eu acho que isso também, pelo que tu falou, né, no 360 do apoio da URH nas organizações, ela faz com que a gente consiga manter as pessoas também dentro, ver o valor que a organização possa estar dando para esse colaborador e ele ficar dentro das empresas, né? Exato, até porque se a gente for falar não somente de performance do colaborador, que ele vai poder ficar mais tempo na empresa, diminuir lá o turnover, ele poder se sentir mais pertencente do negócio, consequentemente permanecer por mais tempo, né? Mas todo esse processo de contratação e desligamento é muito custoso financeiramente para a organização. Então você tem um processo, você tem um sistema, você tem uma tecnologia que vai manter o teu colaborador por mais tempo engajado, né? Significamente mais produtividade e menos custos. Sim. Vamos falar um pouquinho então sobre como vocês conseguiram mudar o cenário da educação corporativa dentro do Grupo Voiser e como vocês vêm nos apoiando, né, Flávio? A Voiser está em desenvolvimento, né, para criar essa cultura de aprendizagem, de lifelong learning, né, que se chama. Então a gente está aí junto com a URH fazendo aí o nosso plano de ação, nossas estratégias para poder apoiar os colaboradores, desenvolvê-los, né. E a URH veio muito no momento certo, né, a gente estava buscando alternativas, buscando soluções que pudessem nos trazer essa agilidade no nosso processo, que pudesse ser um direcionador, um apoio. Então a URH veio para realmente nos ajudar nesse sentido, né? Então a gente teve mais agilidade no processo, a gente teve conteúdo de qualidade, né, para os nossos colaboradores, na palma da mão, que isso é bem importante hoje, né? Tu ter essa facilidade de tu estar ali
daqui a pouco indo para a tua faculdade, acessando algum curso, né, buscando conhecimento, e isso é algo que agrega muito, né, é importante e a gente precisa muito estar implementando essas ações aí no nosso dia, porque faz parte do DNA da Voiser, né, sabe? A gente busca essa inovação, de estar sempre à frente, e a gente sabe que esse momento hoje que a gente tem é um momento de muitas mudanças, né? Então, o que é feito hoje, amanhã pode ser diferente, pode ter uma nova forma de pensar, uma nova tecnologia, né? Então, dessa forma a gente consegue estar acompanhando essas mudanças, né? É assim que a gente trabalha hoje, buscando isso com tecnologia, com rapidez, para que a gente consiga atingir os nossos objetivos, né? Que realmente as pessoas, elas são o centro de tudo, é elas que fazem acontecer, né? Então a gente precisa estar olhando para elas em primeiro lugar, porque o resultado vai vir a partir desses movimentos que a gente faz, né? As organizações são feitas por pessoas, né? Mesmo que você tenha uma empresa automatizada, se você tem uma empresa extremamente tecnológica, o que vai fazer a diferença de uma empresa para outra são as pessoas, né? Então, a maneira que o empreendedor, né, que o setor de gestão vê as pessoas, isso muda o cenário completo da organização. Nós, na URH, a gente tem um processo comercial, Sandro e Flávia, muito organizado. Então, a gente tem ações de marketing, a gente tem ações de venda muito fortes. Então a gente acaba prospectando muitas empresas, muitas, né? E não são todas que têm a lógica da compreensão que a gente está falando aqui, que as pessoas é o centro da empresa. Então, por esse motivo, eu preciso até parabenizar vocês, porque imagina, tem muitas empresas muito maiores que a Voiser que não têm um ambiente de educação e não prezam pelos seus colaboradores. Eu tenho muitas empresas menores que também não fazem isso. Então não é o porte do tamanho nem o tamanho da lucratividade. É a maneira que o empreendedor tem de pensar, de entender, poxa, eu preciso investir nas pessoas, eu preciso desenvolvê-las, né? Não somente para o âmbito profissional aqui dentro da empresa, mas para a vida, porque em algum momento aquela pessoa contribuiu para o teu negócio, e se você de alguma maneira, através da educação, que é o nosso tema, a gente consegue fazer com que a pessoa possa evoluir, poxa, você está levando a pessoa para o mundo de uma maneira diferente, conseguindo enxergar as coisas diferentes, sendo aqui até um pouco sonhador, tendo um mundo melhor. Você está desenvolvendo as pessoas, elas estão mudando um pouquinho a maneira de pensar e evoluir. Eu acho que isso é um papel importante de nós que somos empreendedores, a gente que trabalha com gente de gestão, que não é só uma organização específica, tem pessoas ali, a gente precisa prepará-las não somente para o mercado, mas sim para a vida. Sim, é um tema bem legal de se discutir, né? Nós, empreendedores, nós temos um papel na sociedade, temos um papel social, né? Não é só o negócio que é o sentido, né? Então, a gente emprega pessoas para desenvolver as pessoas. Então, como eu sempre falo aqui, né, dentro do Grupo Voiser, se um dia algum colaborador deixar a Voiser, que seja para algo melhor, e porque ele está preparado para assumir esse novo desafio. E a gente fica feliz porque essa pessoa, ela, né, por suas próprias forças e também pela nossa ajuda, ela se desenvolveu e conquistou algo maior, né? E isso para nós é muito bom, né? Então, ter a URH conosco, né? No nosso case aqui, que é ter uma plataforma de desenvolvimento, né, pessoal, para que o nosso colaborador consiga, dentro de um único local, ter aquilo de uma forma gratuita, né? A gente promover isso ao colaborador. Vários temas hoje, depois vamos falar um pouquinho, né, sobre isso, dentro das trilhas de desenvolvimento de cada time, né, ou até mesmo de forma macro, né, são diversos temas de aprendizado que você pode explorar. E se ele quiser hoje falar sobre um tema de educação emocional, relacionamento interpessoal, né, tu tem. Eu quero falar sobre um tema mais técnico hoje, né, mais específico da tua área. A plataforma pode nos
nos entregar isso, né? Então, para mim, para o Grupo Voice, isso faz todo sentido. E para os nossos clientes hoje, eles saberem que os nossos colaboradores estão sendo desenvolvidos, gera uma segurança maior também. Terem profissionais lá na ponta atuando que conseguem conversar com pessoas de uma forma civilizada, né, discutir um tema, né, saber ouvir, ter empatia pelo outro que está na sua frente, né, que muitas vezes você não tem, né, nos colaboradores do dia a dia. Assim, às vezes tu vai numa empresa, tu é abordado por pessoas despreparadas, né, então a gente busca não só assim saber que um eletricista ou um cara de TI ou uma pessoa de desenvolvimento de projetos, né, fale sobre, a gente chama aqui do tecnês, né, a gente precisa que a pessoa saiba se relacionar, né, consiga conversar com outro ser humano de uma forma legal, né. Então, isso dentro da plataforma a gente tem vários cursos ali que a gente consegue explorar isso para que, né, o nosso time consiga ter insights legais, consiga, né, se colocar dentro de um mundo de negócios. Então, o que é muito importante, porque todo colaborador, seja do setor que for, ele vai fazer o marketing do negócio, né, vai fazer a venda da empresa onde ele trabalha, mas ao mesmo tempo ele também tem que estar consciente, como tu falou, que ele está fazendo o crescimento pessoal, ele vai estar fazendo o seu marketing pessoal, né? Ele está se desenvolvendo como profissional. Então, como eu disse ali, né, se esse desenvolvimento for top, né, né, que um dia se ele for sair da Voice, que ele saia, né, uma posição melhor, porque ele está pronto para a vida, né? Então, assim, nós temos um papel social, voltando ali, né? E isso, aí o RH tem nos motivado a estar juntos nesse crescimento, né? Então, acho que a tua fala me deu essa ideia. Tem um outro detalhe que eu acho muito importante, é uma frase que eu falo bastante, que não tem um português muito alinhado, mas ela diz mais ou menos, depois que a gente vê algo, não tem como desver, né? Não tem como desver. Então, quando você traz, que é o caso de vocês, um treinamento, vou trazer um curso de liderança para quem não é líder, ele vai entender um pouquinho sobre liderança, ele já viu. Então daqui a pouco ele nem tinha o sonho de ser um líder, mas de repente ele fez alguma leitura sobre esse tema, ele viu algum vídeo, fez algum treinamento e disse, poxa, mas eu gostaria de ser um líder. E aí ele começa a se desenvolver e de repente do nada, Sandro e Flávio, você tem uma pessoa preparada aqui para assumir um posto de liderança. Daqui a pouco você tem alguém na área técnica que nunca imaginou ser um vendedor, mas daqui a pouco ele olhou um curso de vendas ali dentro da plataforma de vocês e disse, poxa, eu vou fazer esse treinamento aqui, estou com esse tempo livre. Daqui a pouco ele começa a se identificar como vendas. E daqui a pouco você tem um vendedor com conhecimento técnico, que é o sonho, né? Poxa, aí daqui a pouco tu sabe que o teu próprio ecossistema de colaborador começa a se desenvolver e você acaba conseguindo encontrar dentro da tua própria equipe potenciais para as outras áreas. Ele realmente vai além, né? Porque comigo aconteceu isso. Eu aqui tenho um pouquinho mais de 6 anos na Voice, né? E eu iniciei como estagiária. No momento que eu entrei na Voice, eu ainda não tinha certeza qual área que eu queria seguir. E aqui a gente tem essa cultura de desenvolver as pessoas que já estão aqui na empresa, né? Pode qualificar e realmente fazer com que a pessoa tenha esse crescimento, tanto profissional quanto pessoal, né? Então é bem bacana ver que a gente consegue isso, né? Consegue olhar para as pessoas melhor e ver o que é os talentos que a gente tem hoje, como que a gente pode potencializar eles, como a gente pode treinar, investir para que essa pessoa tenha as oportunidades, né? Exatamente, e dentro do processo, Flávia, que eu acho que é o mais importante, organizado. Nós falávamos antes de começar illustrando aqui sobre a parte comercial, né? O quanto é importante ter ali, né, uma maquininha de vendas, né, um processo comercial fluido. Na área de gente, gestão, na área de pessoas também precisa ter, para que você, quando for encontrar uma liderança, não seja machismo, quando você quer encontrar um bom vendedor, que não seja, poxa, mas eu acho que aquele cara vai vender bem. Então, quando você tem um processo de gente, gestão mais alinhado,
organizado, com processo avaliativo, com treinamentos bem feitos, com um plano de cargos e salários alinhado, você começa a dizer, poxa, começa a entrar num fluxo de crescimento as pessoas. Eu entro aqui como estagiário, eu sei onde eu posso chegar, eu sou um técnico, eu sei que eu posso ir para o técnico 2, 3, 4, eu posso virar um gestor, eu tenho um plano de carreira aqui dentro, faço com que diminua meu turnover, faço com que as pessoas estejam aqui mais satisfeitas, mais sonhadoras, mais motivadas e, consequentemente, trazendo mais resultado que no fingir dos ovos é o que a empresa precisa. Né? Então, gente, né, é o fluxo que precisa ser organizado também dentro da organização. Sim. A gente pegando ali a tua fala, né, além de capacitar e descobrir novos talentos, né, como disseste, né, se a pessoa também não quer ser um líder, né, mas pelo menos ela, com a capacitação, ela consegue entender melhor a sua liderança, né, compactuar e compartilhar, colaborar para o trabalho do time. Então, muitas vezes a gente tem acho que todas as empresas devem ter isso, a dificuldade no entendimento por que a empresa está fazendo isso, por que a liderança está conduzindo isso dessa forma, né? Hoje as empresas, dependendo do tamanho, pequeno, médio ou grande porte, né? É uma tendência dos processos, do planejamento, das metas, do processo bem estruturado, como tu falou, e os colaboradores às vezes não entendem isso, né? E é importante a gente ter essa capacitação para que também eles consigam estar cientes do que significa aquilo e estarem prontos para trabalhar em conjunto a um processo, né? Exato. Então essa organização ela é bem importante, né? Então a gente ter uma educação corporativa bem estruturada, uma avaliação de desempenho, um plano de desenvolvimento individual, então tudo isso faz parte de algo maior, né? Que a gente poder dar esse retorno e investir nas pessoas. Enquanto é importante a gente também ter essas trilhas de aprendizagem personalizadas, né? De acordo com o que faz sentido para o negócio da empresa também. Então tem muito conteúdo que a gente pode pegar e tornar aquilo importante para a Voisa, né? O que cada time precisa para estar buscando essa evolução. Então as trilhas elas também servem para nos apoiar nesse sentido, a gente ter esse direcionador, né? O que a gente precisa desenvolver. Então isso é bem bacana, né? Que a gente consegue então ter essa estrutura, ter esse direcionamento, né? E a pessoa entra na empresa, ela já tem ali um checklist de treinamentos que ela precisa estar assistindo, visualizando, conhecimento prévio para poder estar atuando e desenvolvendo melhor suas atividades, né? E se a gente for olhar especificamente no negócio, quem mais sai ganhando com toda essa questão de educação corporativa, de avaliação, da empresa focar em pessoas, é o cliente, né? Porque o que acontece? O cliente que é atendido pela Voisa, ele vai ter um atendimento diferenciado, porque a pessoa que está lá atendendo fez um curso de atendimento, fez um curso de inteligência emocional, porque a gente sabe que no dia a dia a gente é um resolvedor de problemas, né? Então, se é problema, tem um estresse ali, né? Em toda circunstância tem um mini estresse. Então, através desses treinamentos, muitas vezes a pessoa ela consegue saber como se comportar, se portar nestas situações de estresse, que eventualmente pode ser com o cliente. Então, esse treinamento, todo esse processo, ele respinga lá na qualidade do trabalho que acontece lá na ponta com o cliente. Então, eu acho que essa compreensão que a Voisa tem sobre tudo isso vai trazer um grande diferencial nos resultados lá na pontinha, lá no cliente, que vai melhorar a satisfação do teu cliente, que vai melhorar o teu processo, daqui a pouco vai diminuir o retrabalho, porque começa a desenvolver, começa a criar consciência sobre algumas coisas. E é impressionante, pegando o que o Sandro falou ali, que às vezes a gente precisa se desenvolver para entender o nosso próprio líder ou até mesmo a própria empresa. A gente tinha um dos nossos top treinamentos de todos os clientes que mais assistiam, era um curso de como dar feedback, que é um curso para o líder dar feedback. E passou um tempo e a gente começou a perceber que esse curso não estava sendo mais o top, obviamente, porque as pessoas vão assistindo, e na nossa pesquisa de quais treinamentos nós deveríamos desenvolver para os nossos clientes, veio de outras maneiras, né, o pedido, mas era mais ou menos assim, poxa, eu dou feedback,
mas o meu time tem dificuldade, né? É difícil de a gente receber um feedback, às vezes é uma crítica, né? É difícil. E a gente fez um outro treinamento que é como receber o feedback. E aí mudou. Agora esse é o curso mais assistido. Porque é difícil alguém vir aqui, querendo ou não, um feedback, normalmente ele tem uma questão que a gente precisa melhorar, a gente precisa desconstruir algo que a gente vem fazendo de forma equivocada, ou naquele momento a gente fez não tão bem, para fazer diferente. E é difícil, né? Então é muito mais, como você colocou, de construir uma liderança, mas de construir um ambiente saudável e que as pessoas possam estar evoluindo sempre. Então é preciso, inclusive, aprender a receber o feedback. E a se comunicar, né? Se comunicar. Se comunicar, como a gente pode se comunicar melhor para que a gente consiga, né, no feedback efetivo, mas que a pessoa também ela esteja aberta a receber, a ouvir, né, e buscar realmente melhorar, né? Todo mundo tem algum ponto de desenvolvimento que é necessário, então a gente está em constante melhoria, né? Então é importante a gente também receber o feedback de coração aberto, né? Exatamente. Isso também é uma oportunidade para a gente crescer. E a gente está, eu falei também antes para o Sandro, que a gente iniciar aqui, a gente está no Brasil e nós não temos uma cultura de estar estudando, de estar se desenvolvendo constantemente. Então, se empresas como a de vocês não tomarem iniciativa, né, e muitas vezes criar um processo, até uma certa obrigação do colaborador estar se desenvolvendo, né, isso não vai acontecer. E aí todo mundo sai perdendo, o colaborador que acaba não evoluindo, a empresa que acaba não crescendo e o cliente que acaba não recebendo um atendimento, um serviço de qualidade. É uma bola de neve muito grande embasada em cima do desenvolvimento de pessoas. Vamos falar um pouquinho do mundo Voice Educ? Vamos lá. Então a Voice Educ, né, ela veio então para, além da educação corporativa, ela veio para padronizar os nossos processos, né? Então hoje a gente tem, como a gente estava mencionando, as trilhas de aprendizagem personalizadas, e o bacana que a gente mencionou é que a gente também consegue criar os nossos próprios conteúdos, né? Então a Voice hoje tem muito conteúdo técnico das áreas de TI, de infraestrutura, PagTech mesmo, né? Então a gente consegue desenvolver com os nossos profissionais também, dando oportunidade para que eles se desafiem, criem esse material para que a gente possa disponibilizar na Voice Educ e a gente também consiga massivamente passar o conhecimento, né? Então nessa a gente já conseguiu, inclusive de cases de sucesso que a gente teve, de colaboradores que foram realocados de outros times, departamentos que realmente faz sentido, né? Então a Voice Educ hoje ela tem aí nos auxiliado nessa construção dessa cultura de aprendizagem contínua. A gente ainda está, né, faz um pouquinho mais de um ano que a gente está desenvolvendo toda essa estrutura, mas é bem bacana, né? E quanto é importante, isso eu queria mencionar também antes, da liderança estar junto, né? E quanto é importante os nossos líderes, os nossos gestores também estarem alinhados a esse propósito, porque a gente, de setor de pessoas, a gente é o apoio, né? A gente vai dar a ferramenta, vai dar a estrutura, vai auxiliar, mas a gente precisa que os gestores também tenham essa visão, né, do amplo, do quanto isso é importante, para que lá na ponta a gente também tenha o engajamento do gestor com a sua equipe, para que a gente consiga atingir os nossos objetivos, né? O gestor, ele é o incentivador, né? Ele é a válvula aqui que faz as coisas acontecerem. Se você consegue, isso é por experiência interna da gente, e vocês são um exemplo disso. Se a liderança está engajada no processo de avaliação do colaborador, do aspecto de treinamento, de desenvolvimento da equipe, esse processo de educação corporativa, de ter uma área de gente de gestão alinhada, vai embora. Mas o desafio muitas vezes não está lá no maior grupo de pessoas da empresa, né? O desafio está na liderança, em que eles engajam, em que eles acreditam, as coisas fluem. Assim, para trazer mais assim para a gente que está falando aqui, mas para vocês que estão nos ouvindo, né, assistindo, a plataforma, né, falar um pouquinho, é uma aplicação que fica via browser ou acessível num app, né, no mobile, onde a gente tem uma plataforma que a gente chama de white label, né, ela vai estar nomeada com o nome da organização. No nosso caso, nossa plataforma de educação se chama-se Voice Educ, né, onde ali nós temos várias
soluções. Nós adotamos aqui as plataformas, a parte de mural, né? Depois eu falo um pouquinho sobre isso, de informações, né? A organização de documentos, mas também ali a parte dos cursos, né? E é muito legal, assim, então, ter isso acessível a qualquer hora, a qualquer momento, como foi dito antes. Hoje eu estou de boas, eu quero estudar, posso, né, ao momento que eu quiser, acessar lá e fazer um curso, né? E esses treinamentos, eles são dinâmicos, são treinamentos leves, são né, um linguajar próximo da realidade do dia a dia, não é uma coisa massiva, um tecnês, como a gente falou, assim, né? É bem estruturado pelo time da URH, em times assim curtos, né? São vários episódios que tu consegue assistir, né? Agora eu cansei, vou continuar em outro momento. Tem umas pegadas legais assim que tipo, eu não consigo, se tu não ficar olhando pro curso e parar de movimentar o mouse, o curso vai parar, tá? Eu não quero que tipo o colaborador, né, coloque numa tela e vire para outra e não assista, faça de conta que esteja assistindo só para, né, nas nossas trilhas de desenvolvimento a gente quer que o colaborador, além de que ele assista, mas que ele aprenda e depois ele vai fazer uma avaliação, né? Realmente aproveite, né? Aproveite, né? Então não é só para lá e fazer e dizer que assistiu e depois, né? Então a gente tem, né, Ismael, algumas deixamos de travas, né? Porque como a gente não vive, a gente está no Brasil e às vezes a gente não tem o hábito, é impressionante. Às vezes a gente precisa criar esses mecanismos para garantir para a empresa que os colaboradores efetivamente estão se desenvolvendo. E eu acredito que é quase como uma academia, sabe? Primeiro a gente vai na força da raiva, né? Mas vai indo, depois a gente cria o hábito e vai embora. Então a gente criou esses mecanismos para essa parte inicial, né? Que eu vou fazendo meio que na força da raiva, mas eu tenho que fazer, porque se eu deixar de dar um play, deixar o treinamento rodar, em algum momento o sistema vai identificar que não tem ninguém ali, como acontece lá no Netflix, no YouTube, tem alguém aí, ele vai parar e não vai deixar tocar. Sim. Né? Ao mesmo tempo que se você jogar o treinamento lá no finalzinho, né, ele vai dizer, opa, não foi assistido, né? Para quê? Para a gente poder garantir para as empresas, e vocês tenham a mínima garantia que o treinamento foi feito, né? Para ter garantias, porque garantia 100% a gente nunca vai conseguir ter. Mesmo, né, o Sandro já foi professor, às vezes tem o aluno que está lá na tua frente, mas só está o corpo dele, a alma está em outro lugar, né? Sim, nem tanto ali a gente tem garantia. Então, tentar da melhor forma possível fazer com que o aluno esteja efetivamente aprendendo, porque depois ele tem quiz para responder, ou seja, ele tem que acertar um quiz para poder ter um certificado da Voice Educ, né? Ele precisa depois, se necessário, ter uma avaliação de eficácia do líder sobre o treinamento que ele fez, para realmente, poxa, ele está botando em prática. Então, a gente são mecanismos que a gente criou, né, que vocês usufruem aqui muito bem, para garantir que aquele treinamento está sendo feito bem, que o pessoal está prestando atenção. Sim, a gente também veja isso, acho que hoje dentro da empresa a gente acompanha, né, o ranking, né, a gente tem um ranking que é legal, assim, tu vê, né, a disputa interna, né, não, hoje eu estudei mais, né, eu estou com uma pontuação melhor, então a gente criou, né, até umas bonificações, né, a cada trimestre de quem fica... A gente tem a roleta da sorte agora. Aí o pessoal a cada trimestre gira a roletinha ali e o pessoal tem uma bonificação, que é uma forma de a gente incentivar, engajar, né? Porque o pessoal quando envolve alguma disputa, algum prêmio, né? Aí a gente tem a competição saudável. Mas como é que funciona? O pessoal tem que estar nos primeiros ou Isso, a gente tem a categoria ouro, prata e bronze, né? O pessoal vai se qualificando durante o trimestre e o top 1 ele tem direito a participar da roleta da sorte. Então ele tem algumas bonificações, créditos em valor, enfim, que o pessoal tá buscando, né? Tem que motivar, né? Eu acho que é legal, isso é sempre, né, desde um ano e pouco que a gente está com vocês, a gente vem sendo criativo para
tentar manter essa, sabe, que tudo que de repente cai numa rotina ele dá uma esmaecida. Então a gente tem tentado também manter o time aceso para continuar com as capacitações. E também é um desafio, né, do ser humano. Né? E o que é bacana também é a acessibilidade, né? Porque além dos cursos ainda a gente tem os podcasts, tem os materiais que tu pode tanto fazer leitura quanto só ouvir. E isso também facilita no dia a dia. Não tem tempo para assistir o curso ali, né? Mas bota ele para ouvir que seja, né? Então isso também é praticidade, né? Pro dia a dia. Verdade. O Sandro colocou que são microaulas, né? O objetivo quando que a gente criou é que a gente possa aqueles 15 minutos depois do almoço, ou até mesmo às vezes em casa, que a gente está antes de dormir, por exemplo, poxa, vou tirar 15 minutos e vou assistir uma aula, né? Pô, eu já gostei dessa aula, vou assistir 2. Deu ali, sei lá, 15 minutos, assistiu 2 aulas, deu uma lida no anexo. Aí no outro dia eu li mais um anexo e li mais uma aula. Quando vem, numa semana eu terminei o curso de vendas. E aí vou criando um hábito, quando vê, começou com 10 minutos, depois virou 15, depois virou, quando vê, eu estou todos os dias tirando meia hora do meu dia para me desenvolver. E aí não é mais na força da raiva, né? Aí é no prazer de estar crescendo. Isso foi bem colocado, assim, acho que normalmente nas empresas, por exemplo, tu tem ali alguns micros treinamentos, né, que às vezes é 10 minutos, 15 minutos, né, em questão de 5h30 até as 6 horas, né, das 8 às 8h30, são horas que tu, daqui a pouco é uma hora morta, né, vai atender um cliente, vai fazer uma ligação, esse horário, ninguém vai conseguir vender às 10 para as 8, para as 6, 18 horas ali, tipo, não vai ser inconveniente ligar para um cliente às 5h30 da tarde, né? Então, a não ser que seja uma necessidade de fazer algo ali. Então, tu tem aquele tempo, né, para desenvolver, vamos aproveitar esse momento para, né, dentro da empresa, muitas vezes, tipo, vamos parar de 5h30 até umas 18 horas, vamos concentrar aqui, vamos dar uma, ou até mesmo, de repente, o colaborador tá assim, né, estou cansado de fazer. Aconteceu lá com o pessoal das STS também, é massivo ficar ligando, tipo, colega, tá cansado, vê que tu, né, descontrai, vai fazer vai aproveitar esse tempo para dar uma relaxada, escuta um treinamento e tal. Daqui a pouco faz um treinamento, já identifica uma abordagem diferente, algo que vai poder facilitar também. Exato. Né? Exato. Então a gente vai se desenvolvendo e automaticamente vai vindo novas ideias, vai aflorando criatividade, e isso realmente como a gente estava trazendo, vai além de você só buscar do profissional, vai pro pessoal, pra vida nossa, né? E Flávio colocou um item muito bacana, que também aqui é uma opinião minha e da maioria dos educadores também é essa, que a gente aprende mais ensinando. Então, quando tu colocou que algumas áreas da empresa desenvolvem treinamentos e colocam dentro da plataforma para ensinar outras pessoas, o maior beneficiário dessa parte é quem fez o treinamento, porque ele teve que parar, ele teve que gravar, ele teve que dar uma estudada, ele teve que, poxa, mas isso aqui não está muito bom. Ele aprendeu mais do que quem vai assistir as aulas dele. Né? Então, esse movimento é importante também, porque cria um engajamento de todos. Daqui a pouco o cara está se sentindo especial porque gravou um treinamento e o outro foi lá e elogiou ele. Olha que loucura que acontece, olha o engajamento que traz, olha a integração que traz dentro da empresa nesse sentido. E isso abre portas para outras pessoas, inclusive encontrar uma profissão de professor que o Sandro já foi. É isso aí. E olha que é super importante, né? Isso que tu está falando, realmente como profissional da educação, e isso é uma coisa que no Brasil eu defendo, né, como prioritário, né? Tu aprende muito, né? Tu tem que se desafiar todo dia com um aluno diferente, né? Para conseguir transmitir aquilo que tu tem que passar. Além da educação, né, Flávio? Eu acho que é importante hoje, dentro da organização, ter um ambiente oficial, né? Correto, bem elaborado, para você colocar a documentação, para você colocar avisos, para você interagir com o colega. É muito fácil hoje em dia de você,
estou na empresa, cria um grupo do WhatsApp, né? E ali tu começa a tua vida informal ali, né? Acontecem muitas coisas que não deveriam acontecer dentro de uma organização, num ambiente, né, que não é para ser, né? Então, falando um pouquinho dessa outra área que a gente utiliza aqui dentro da empresa, né? E que eu vejo que muitas empresas talvez ainda usam, né, o WhatsApp ou outras plataformas de comunicação interna para trocar informações ou publicar avisos, políticas, né, que são oficiais, né, e que a gente precisa proteger ou de alguma forma colocar de uma forma, né, legal ali dentro, né. Então a Voz Educa também tem essa função aqui dentro da empresa, né? É uma função que realmente agrega muito essa formalização, ter um canal ali de fácil acesso para uma política, um comunicado, algo que daqui a pouco se perdeu, né? A gente fala, lançou um benefício novo, a gente divulgou como vai ser o funcionamento, mas se a gente não tem um canal ali oficial para buscar isso quando precisa ou quando tem alguma dúvida, isso dificulta, né? Então se a gente tem lá um canal claro, de onde tu vai buscar a informação quando tu precisa, também faz parte da nossa cultura, essa transparência, né? E então a gente ter tudo isso muito bem estruturado nos ajuda também, né, na hora de ter esse canal oficial de informações, comunicados, até dos cursos indicados que a gente também faz, né? Então a cada quinzena a gente publica uma indicação de curso para o pessoal, a gente coloca lá nos cursos indicados. Então tudo isso são estratégias que nos ajudam também a ter ali uma centralização de informações e de busca rápida, né, para o pessoal. Eu acredito muito que a comunicação dentro da empresa é um dos principais gargalos que a gente tem, né? Se tu virar e mexe, o problema aqui dentro da empresa normalmente é alguma questão da comunicação, tá? Então se a gente puder utilizar de alguma maneira qualquer tipo de ferramenta que auxilie nesse âmbito, é importante. E esse espaço, Flávia, é muito legal porque ali você consegue expor a cultura do teu negócio, né? Você pode pôr a palavra do presidente, você pode botar as novidades que estão acontecendo na organização e você ainda tem controle, Sandro, sobre isso, né? Porque muitas vezes você faz o comunicado, está todo mundo ciente, mas alguém não está, né? Foi a pessoa que não acessou e aí você sabe exatamente lá quem que realmente viu a reportagem, ou a notícia, ou o informativo. E isso traz segurança muitas vezes para a empresa sobre algumas informações. E aí, né, não sei se é o caso da Voz, tem até uma questão de segurança no trabalho, né, de passar lá as informações dos EPIs, enfim, se está ali colocado, que seja através de informação do canal de comunicação, ou até mesmo um treinamento, traz segurança para o colaborador que tem que ver, assistir, fazer a leitura de como vai fazer aquele determinado procedimento, mas legalmente para a empresa também é uma segurança, né, por uma questão de, poxa, olha, a informação chegou até o colaborador. Então tem vários dados aí que fazem com que o canal de comunicação seja bem importante. E a gente está lançando agora, essa de primeira mão para vocês, que é o canal de comunicação do colaborador para o RH, né? Então, por exemplo, poxa, veio aqui, eu tenho alguma circunstância na empresa que o colaborador, por algum motivo, ele tem está constrangido em falar. Ele vai lá e manda através do painel de comunicação. Se ele quiser, por exemplo, se identificar, se identifica. Se ele não quiser, ele não se identifica. Daqui a pouco ele foi em algum outro lugar e achou, poxa, aquela cadeira lá, se ficasse em outro lugar, ia ser sensacional lá na Voz. Ele pode mandar por ali como uma sugestão de melhoria, né? De forma anônima. Se ele quiser, pode ser anônimo. Se ele quiser, ele pode se identificar, né? Então isso faz com que tenha uma aproximação entre o colaborador junto com o setor de RH, porque às vezes não tem rádio de corredor muitas vezes, né, Sandro? E aí precisa às vezes alguém comunicar a gente do que está acontecendo para a gente solucionar. Sim. Né? E às vezes as pessoas ficam constrangidas de falar. Então esse é um das questões que podem ser feitas também pelo canal de comunicação. Acho que ele é um spoiler legal, né? A gente recentemente, eu acho que faz os primeiros semestres, né? No início do semestre a gente teve que criar, né? Porque era um desejo nosso implementar isso
de uma forma legal, né, 100% anônima, né, e que o colaborador pudesse se sentir seguro em fazer isso. Então a gente não sabia que tinha. Agora tem. Agora tem, né? Agora a gente tem que fazer todo um movimento para criar isso, né? Que bom, legal, bom saber. Então, novidades, né? Novidade, já está disponível para vocês lá. Muito bom. Legal. Eu acho que finalizando ali a questão do mural, né? A gente tem nele ali também a questão do controle, né? Da controle da nossa jornada de crescimento, né? Desenvolvimento que a gente ainda não implementamos. Sabemos que a RH tem isso para nos ofertar, mas a gente estava discutindo antes do nosso início aqui. A empresa precisa se organizar, se maturar como organização, né, para planejar isso, né, Flávia, para depois ir para a plataforma e colocar o colaborador ciente do seu crescimento, né? Exatamente. Então a gente está em desenvolvimento do projeto de avaliação do desempenho, né, para fazer toda essa gestão, esse amadurecimento dos gestores, mobilização com os colaboradores, para que eles compreendam esse momento, o porquê disso, né, que vai auxiliar principalmente eles nesse crescimento todo, né, e o próprio cargo de salários, que também tem, né, então essa centralização de gestão de pessoas é algo que sempre me encantou, né, quando a gente foi atrás e encontrou uma solução que realmente trouxesse tudo isso. Realmente é um baita diferencial no nosso dia a dia, né? Porque a gente tem um canal de comunicação formal, a gente tem a avaliação de desempenho, o PDI, a parte dos feedbacks, que é extremamente importante, né? Então, os colaboradores, eles têm um espaço para poder dar os seus feedbacks ou pedir feedbacks para a liderança, né? Quer dizer, meu líder não está me dando feedback, então tem a possibilidade de você ir lá, né? E solicitar. Então, ter todo esse canal centralizado, ter a gamificação, tudo isso é muito importante. Essa centralização de informação deixa a questão mais organizada, né, para o colaborador, para nós, e isso que o Sandro está trazendo é um amadurecimento, né, sendo que a gente precisa estar implementando, estudando também novas possibilidades para depois a gente alinhar com a tecnologia para que isso seja ainda mais efetivo, né, e tenha ali uma automatização que vai trazer muito mais agilidade para o nosso processo, né. Quando fechar esse ciclo todo, literalmente vocês vão poder abrir o celular e dizer: o colaborador está na palma da minha mão. Você vai saber a performance dele, você vai saber para quem que ele recebeu o feedback, você vai saber qual é o desempenho dele nos últimos meses, você vai saber quais são os treinamentos que ele fez, você vai conseguir avaliar ele, por exemplo, numa line box, qual é o potencial ou o desempenho dele dentro da tua organização. Então, se alguém te perguntar, Sandro, em algum lugar, como que está o Joãozinho, você vai abrir o sistema, vai apertar no Joãozinho e vai dizer: o Joãozinho hoje na minha empresa está assim. Ou mais, alguém tipo: quero desligar o Joãozinho, só um pouquinho, vai lá e diz: mas por que você quer desligar o Joãozinho? Porque o desempenho dele tá bom. O que está acontecendo? Por que você não deu um feedback então para ele sobre determinado tema? Poxa, eu quero dar um aumento para o Joãozinho, mas só um pouquinho. O desempenho dele não está dizendo que ele pode ganhar um aumento. Né? Então você tem ali tudo literalmente na palma da mão. Exato. É isso aí, né? Acho que o case ele é muito bacana porque a gente consegue ter todo esse ecossistema de gestão de pessoas, tudo junto, né? E essa jornada ela é muito importante, né? As empresas precisam olhar para as pessoas nesse desenvolvimento porque tem resultados, né? E vai aparecer em algum momento, a gente vai ter melhora da performance, né? As pessoas elas vão estar mais pertencentes, vão estar engajadas porque realmente sabem onde elas vão poder chegar, ter esse direcionamento e elas também ter esse acompanhamento, né? Para claramente qual que é o meu desempenho nesse momento, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso evoluir para estar, então, tendo a minha promoção salarial, tem que sair, né, dessa subjetividade, tem que ter algo que nos diga: não, realmente, a gente está sendo justo nessa promoção, a gente está sendo justo daqui a pouco nesse desligamento, exatamente, porque a gente precisa olhar para isso, né, se não deu certo, mas a gente também tem
material, tem ferramenta que nos diga que realmente a gente tomou a decisão certa, que a gente está olhando para a pessoa, que a gente está desenvolvendo, e se chegou a esse ponto realmente é porque, né, foi necessário, mas a gente tem que ter essa consciência, né, de que a gente fez tudo o que podia para buscar o desenvolvimento dos colaboradores. Eu estava aqui lembrando de algumas dores nossas, né? Isso é importante. Vamos falar de uma organização que tem um único centro geográfico de trabalho, né? Um local físico onde está todo mundo ali no seu lugarzinho. Agora, tu trabalhar com pessoas que estão espalhadas, né? No nosso caso, a gente tem um colaborador dentro do estado do Rio Grande do Sul, né? Em vários locais, Santa Catarina em vários locais, né? Minas Gerais em outros locais, Espírito Santo. Como é que tu vai fazer a gestão, como é que tu cuida desse colaborador, como é que tu sabe que ele está se desenvolvendo, como é que tu faz esse desenvolvimento? Então a plataforma ela nos deu também esse alcance, essa facilidade, né, de estar com isso na nossa mão, sabe? Então isso é um depoimento que eu queria trazer, que a importância disso e o quanto ela nos ajuda, né? Também complementando aqui, participo de um outro grupo de estudos, né, com empresários, e a gente teve a oportunidade de apresentar um pouquinho do time do DHO, da Flávia, das nossas operações, e daí quando a gente falou da Voice Educ, né, cara, assim, tipo, as pessoas não têm essa maturidade, como tu falou lá no começo, né, dependendo do tamanho da empresa, seja pequeno, médio ou grande, né, tu vê que muitas delas não olham para isso, né, e tá nas tuas mãos, no teu alcance tu ter isso dentro da tua organização. Então, quero dar os parabéns, né, para o RH, né, por, né, começando lá como o mentor lá atrás, né, hoje, né, o RH, o tamanho que está, né, por tudo que você vem construindo, com mais de 500 empresas aí junto do teu portfólio, né? Parabéns para ti, para toda a tua equipe, né? O que você vem construindo dentro das organizações e que você consiga levar a tua plataforma, né? Todo o teu desafio para muitas e muitas empresas, que elas saibam como é bom ter você dentro da organização como parceiro, né? E como é fácil, né? Tá tudo ali organizado, estruturado. Se quer começar com o básico, já sai com um monte de coisa, né? Exato. Então, parabéns, Mael, né, por todo esse desafio. Foi uma ideia inovadora. Hoje a gente tem, né, poucos players que trazem isso para dentro de uma organização, né? E não é porque está aqui no Rio Grande do Sul, Passo Fundo, que nasceu, né? Isso, é isso, né? Isso. Porque ela não possa estar hoje no Brasil inteiro, né? Então, hoje temos colaboradores de Minas Gerais utilizando, Espírito Santo utilizando, Santa Catarina utilizando, sei que você tem clientes em São Paulo, em outros lugares, então que cada vez mais você consiga levar isso ao Brasil afora, ou saia em outros países também, né? Mas enfim. Obrigado. É um trabalho com muito propósito, né? Porque quando você trabalha com educação, quando você trabalha no processo de fazer o bem, né? Porque a plataforma toda, ela tem o objetivo de impulsionar as pessoas, né? É esse. Isso a gente faz com muito carinho, com muito amor, de verdade, né? Hoje nós temos clientes em 100% dos estados do Brasil, e a gente tem alguns clientes fora também, porque alguns clientes que têm estrutura no Brasil, que têm estrutura em alguns países latinos aqui, que conseguem entender o português, e a própria plataforma ela tem traduções, né, para alguns idiomas, então a gente atende algumas empresas fora do Brasil também. E tomara que tudo que você falou aqui realmente se concretize, né, que a gente possa crescer cada vez mais e poder levar a oportunidade para as pessoas se desenvolverem cada vez mais em mais empresas. Investir nas pessoas, investir no negócio. Exatamente. É isso aí. Então, quero agradecer a oportunidade de estar fazendo esse bate-papo contigo, a tua presença, a tua disponibilidade, né? Estar aqui conosco.
Agradecer a Flávia também pelo tempo dela, né, por ter estar nos apresentando um pouco mais nos nossos trabalhos do time do DHO, né, exclusivamente da Voz Educ, né, deixar as portas abertas aí para novos momentos, né, conosco, né, que continuemos a nossa parceria por longa data. Espero. Agradecer a todos pelo momento aqui de estarmos falando. Deixar a palavra para vocês, para nós fazer um fechamento aqui. Sandro, Flávio, obrigado imensamente pelo convite, é um prazer estar aqui. É sempre bom a gente poder compartilhar um pouquinho sobre a nossa história, sobre o que a gente faz, e ainda mais com vocês, que é mais do que compartilhar o que a gente faz, é compartilhar um case de sucesso. O que vocês estão fazendo na Voz Educ é sensacional e tem um propósito muito bonito, igual o que a gente tem na URE. Então também continue fazendo isso, continue apostando em pessoas. Quanto mais a gente investe em pessoas, mais resultados as nossas empresas têm. Então, novamente, obrigado e contem com a URH e com o Ismael em especial sempre. Então é isso aí, pessoal, né? A educação corporativa ela veio, né, para transformar as áreas do negócio, então acho que fica aí o case, né, da Voz junto da URH para que vocês possam estar conhecendo um pouquinho mais e também coloca à disposição sempre, né, para estar auxiliando. A gente até fez aí esses tempos, a gente participou não lembro com qual empresa que foi, mas a gente junto com a nossa responsável da Compra, uma roda de case onde a gente participou e falou um pouquinho da Voz. Então que bacana a gente ter esse espaço, né? Então eu agradeço também pelo apoio que a gente tem sempre aí com a URH. É isso aí, gente. Legal. Então, obrigado pela atenção de todos, né? Fiquem sempre atentos aí dentro do Voz On 360, novos episódios deverão estar saindo do forno. Um abraço a todos e até mais. Até breve, até mais.